Olá, bem-vindos ao AVP News, o seu canal de informações de áudio e vídeo profissional. Eu sou Rogério Pérez e hoje teremos um programa especial, falaremos sobre áudio profissional. Este será o nosso primeiro podcast da série. E para este primeiro podcast, temos a honra de celebrar, junto com a Shure, o seu centenário, um momento histórico dessa empresa tão profissional e tão importante no cenário de áudio. E para isso, estamos aqui com uma convidada muito especial, a Fernanda Gereto, que ela é especialista sênior no desenvolvimento de mercado. Fernanda, seja muito bem-vinda. Obrigada, Rogério. É um prazer, é uma honra estar aqui com vocês nesse primeiro episódio, que eu tenho certeza que será o primeiro de muitos aí no decorrer dos anos. É uma honra. Obrigada pelo convite. A honra é toda nossa. É uma honra estar aqui com você, com uma pessoa tão especial nesse mercado e, sobretudo, comemorando esse centenário, né? Que é uma coisa assim histórica, não é verdade? É raro de ver uma companhia de áudio chegando a esse patamar. E, assim, faço parte dessa história há 8 anos, né? 8 anos que eu respiro o áudio em minha vida. É realmente uma história linda de se ver aí que a Shure está seguindo. Que bom, que ótimo. Então, aproveitando, né, que você já está há 8 anos nesse mercado, conte um pouquinho aí da sua trajetória, o que trouxe você para esse mercado, o que trouxe para você do mundo do áudio, né? Fica à vontade aí. Bom, a minha história começa em 2004, se não me falha a memória, fazendo engenharia da computação, né? Sou formada em engenharia da computação e me mudei para São Paulo para, né, trabalhar, desenvolver uma carreira. Foi onde eu conheci uma empresa de automação e fiquei nela por em torno de 7 anos aí, trabalhando a parte de automação, áudio e vídeo, né? E o vídeo e o áudio, eles sempre foram um complemento da automação. Então, minha preocupação era muito na integração como um todo, né? O foco era a automação. E no decorrer dos anos, eu fui percebendo que, na verdade, eles não são complementos, eles são os principais componentes, assim, né? Os que fazem o show, o que faz os olhos do cliente brilhar, né? De entender, ainda mais agora entrando no mundo de inteligência artificial, né, que praticamente tudo depende do áudio, né, uma inteligência, tipo, uma inteligência artificial para fazer uma ata de uma reunião, por exemplo, depende de áudio. Então, eu fui percebendo ao longo dos anos essa importância, né, e aí surgiu a oportunidade de vir trabalhar na Shure, né, eu já estava pensando também em sair um pouquinho do mercado de programação, né? Porque é um mercado meio sem hora, né? Então, você entra no cliente de madrugada, final de semana, eu fazia muita implementação de sistema. Então, eu já estava meio querendo me movimentar e ir mais para a parte de desenvolvimento de mercado. E a Shure me convidou para fazer parte desse desafio, né? Estavam montando a operação direta no Brasil e casou a sinergia, casou as ideias, né? Eles quiseram arriscar em mim, eu também quis arriscar na Shure e estou aqui já tem 8 anos. Que maravilha, né? Muito bom. Quando você fala assim, né, que não tem hora e tal, nessa parte de desenvolvimento, é uma coincidência, porque eu comecei minha trajetória como analista de sistemas, então é exatamente isso que você está falando, vira noite, não tem realmente, a gente não tem muita hora, sobretudo para dar atenção para a família, para amigos e etc. Né? Então entendo bem. Mas conte um pouquinho para a gente aí, né? Depois aí você decidiu vir para Shure, houve esse casamento tal, que parece que está cada vez mais consolidado, né? E como é que tem sido esse desafio? Conta um pouquinho pra gente da sua vida já dentro da Shure, já mexendo com áudio e sobretudo numa marca que é referência, né? Quer queira, quer não, Shure aparece no mundo inteiro nas principais mãos aí, né? A Shure, ela tem um princípio que me agrada muito, né? Que ela diz que toda voz importa. Então eu gosto muito disso, porque não importa se é um professor dando uma aula ou se é o presidente da República
falando um pronunciamento, fazendo um pronunciamento, a gente entende que todo o conteúdo de voz tem que ser claro, tem que ser estratégico, né? Então, assim, tem que conseguir passar a mensagem. Então, não vai ser por falta de qualidade de áudio que vamos deixar de fazer isso, né? Então, essa ideologia me agrada muito, porque a gente visa a qualidade desde os pequenos projetos aos grandiosos, como um Rock in Rio, um Lollapalooza, né? Então, pode ser um auditório de uma pequena empresa, né? Pode ser só reunião local, uma reunião transmitida ao vivo. Então, a gente parte desse princípio e isso vai muito com a minha sinergia, porque eu cuido dos projetos dos clientes como se fossem meus, né? Então, a gente sempre quer o melhor, inspira o melhor, inspira e espera o melhor, né? Claro. Então, isso vai de frente. Então, eu gosto muito, assim, dos desafios daqui, porque não existe uma rotina, cada dia é único, né? Novas estratégias o tempo todo, vamos por aqui, não está dando certo, então vamos por aqui. E a gente passou por alguns momentos aqui na companhia, né? Então, a gente passou pela parte de apoio mais técnico junto aos parceiros, porque estávamos montando a estrutura aqui. Então, a gente fazia um desenvolvimento mais agressivo dos canais, né? Então, a partir de treinamento, tudo isso continua, tá? Mas a gente atuava como Shure mais diretamente, né? Com a partir de treinamento, de levar o produto até o integrador. Então, a gente passou esse momento por desenvolvimento de canais, vamos dizer assim, né? Isso tudo continua, né? Porém, a gente já tem a nossa plataforma online de ensino, que é aberta para todos, né? Inclusive clientes finais. Aí a gente tem mais apoios dos nossos parceiros, nossos distribuidores, para fazerem mais eventos presenciais, né? E agora, a gente como Shure, eu, né, que faço desenvolvimento de mercado, a gente começou a olhar mais com cuidado para o usuário final, né? Por quê? A fim de mostrar para ele quais são as tendências no mercado, o que vai ficar em topo de tecnologia pelos próximos anos, vamos por aqui que você vai ser mais feliz, por aqui, o seu projeto também vai atender, mas vamos alinhar as expectativas, você vai deixar de ter isso que você comentou que era importante, vamos passar a ter isso. Então, a gente alinha mais as expectativas, vai plantando essas sementinhas, porque na hora que surgir um projeto, esse cliente final, ele sabe para onde que ele tem que correr, ele sabe onde ele tem que buscar. Sem dúvida. Né? Então, isso é muito importante, porque agora eu tenho os dois lados da cadeia solicitando por Shure, né? Eu tenho o integrador, que é meu parceiro, que pode fomentar a Shure, mas eu também tenho o lado fundamental, que é o cliente final, ter conhecimento da tecnologia e poder falar para o integrador: eu vi tal produto lá na Shure, a Shure veio aqui e falou de tal produto, o que você acha que cabe com o meu projeto, não cabe? Então, a gente consegue fazer o trabalho dos dois lados, né, a fim de desenvolver essa marca no mercado, né, a nossa marca no mercado. Então, isso é algo que funciona muito bem e a gente faz com muito carinho, né, porque a gente lida, né, isso é da Shure, né, e vai de frente com o meu perfil, a gente lida dos projetos dos nossos clientes como sendo nossos. Então, a gente quer produtos confiáveis, a gente quer de qualidade, que vai ficar ali 5 anos, até o cliente falar assim: não, eu acho que a solução que está aqui está obsoleta. E ele vai trocar não porque ficou ruim, mas porque ele quer outras tecnologias do mercado, quer mudar o vídeo, quer inteligência artificial, quer um novo microfone que a Shure lançou. Então, ele vai mudar para melhorar e não para resolver um problema, né? Então, isso é muito importante para a gente, esse projeto mais asserteiro no início e no fim do ciclo daquela sala, daquele projeto, dali 5, 7 anos, o cliente alterar porque ele quer melhorar e não porque está ruim para resolver um problema de uma escolha que ele fez errada no passado. É interessante, né, você falando isso, porque a Shure é uma marca mundial, né, uma marca que vende, que se relaciona com a grande maioria dos países do mundo, né, imagino.
E o Brasil ele faz parte de um mercado que é o chamado ainda emergente, né? Eu ouvia isso quando tinha, sei lá, poucos anos e continuo ouvindo a mesma história, né? A gente continua sendo um mercado emergente e com as dificuldades do mercado emergente que não tem o investimento que tem um mercado já maduro como é o mercado americano, como é o mercado europeu, né? Esses mercados que já um produto de qualidade, uma variação num determinado produto faz toda a diferença. E nessa linha de raciocínio, né, quer dizer, a Shure como uma marca global, quais são os desafios para trabalhar num mercado tão complexo como é o mercado brasileiro? Como é que você vê isso, né? Porque às vezes acaba sendo comparado com situações que você fala, puxa, mas não dá para comparar meu produto com isso, né? Eu imagino que a Shure viva isso praticamente todos os dias, né? Como é que é como é que vocês tentam driblar um pouquinho essa concorrência meio que, vou chamar até de desleal, mas enfim, cada um tem o seu espaço no mercado aí. Não, tem espaço para todo mundo, né? O Brasil é muito grande, tem muito projeto. A Shure, a gente tem produtos para todos os bolsos, né? O que vale para mim, quando eu sento com o cliente para discutir um projeto, é a expectativa dele. Então, alinhar as expectativas e as reais dinâmicas que acontecem ali dentro. Porque às vezes tem alguma dinâmica e ele quer um produto, pode ser o mais caro da Shure, eu vou falar, olha, para essa dinâmica, não é o mais caro que vai te atender, é esse daqui. Vamos sentar, vamos conversar. E às vezes o oposto também acontece. Às vezes a expectativa da dinâmica ali é uma dinâmica totalmente diferenciada, que não é qualquer produto que vai atender. Eu tenho que ir para um produto mais high level, né, de alto nível. Então, a gente tenta entender e tranquilizar o cliente em relação à escolha dele, tá? E a gente mostra o valor e não o preço daquela solução. Então, essa é uma forma de trabalhar o mercado, né? Porque, realmente, o Brasil, ele tem muitos desafios, a começar pelos impostos, né? Então, nada chega tão barato por aqui, né? Então, assim, é um alto investimento muitas das vezes, né? Quando cai um projeto em nossas mãos para a gente apoiar, a gente não desenvolve projeto, tá? A gente sempre tem o apoio dos nossos parceiros, os integradores, mas quando vem um projeto até a gente, é porque o cliente final ele está confiando na nossa capacidade de entendimento profundo daquele produto para ele ser certeiro. Então, a gente se preocupa muito nisso, a gente entrega mais essa parte de valor em relação ao produto, para tranquilizar o cliente em relação ao investimento, porque quando vem esse perfil para a gente direto, não é algo tão barato de investimento, né? É claro, eu posso perder esse projeto porque não era o momento daquele investimento, alguma coisa, mas a gente vê vários casos, assim, vários exemplos de um cliente final vir, Fê, tenho 20 salas de aula aqui para adaptar, eu preciso de microfone. Eu falo assim, cara, 20 salas de aula, como que é essas salas? É uma do lado da outra, uma em cima da outra? Ou é um prédio diferente do outro? Me explica. Ah, não, é uma do lado da outra, às vezes, né, 2, 3 andares ali também. Olha, vamos com uma linha digital que já é mais inteligente no espectro de RF, vai poder coordenar melhor os negócios. Aí vai indo, Fê, não é o meu momento para esse investimento. Eu vou considerar a Shure no meu projeto, mas eu vou considerar um produto mais em conta. Um alternativo. Né? Um alternativo dentro do portfólio da Shure, né? Eu falo, olha, então vamos fazer 5 salas? E aí você vai crescendo. Eu já tive um exemplo desse cliente que queria 20 salas, ele falou assim, olha, eu vou por aqui porque não é meu momento de investimento, eu vou com Shure, mas eu vou com essa linha analógica ao invés de digital. Passou um ano. Fê, então, como é mesmo o nome daquele produto que você falou para eu comprar? Vamos trocar. Me arrependi de não ter te escutado. Pois é. Né? Então, a gente vai tentando apoiar dessa maneira, olha, vamos por aqui, vamos por ali. Né? E já aconteceu de realmente perder para outra marca. E essas outras marcas, às vezes, nem sempre são tão transparentes assim, né? Igual eu sou com meus clientes. E não apoiar nesse investimento tão certeiro, até mesmo por essas marcas não estarem diretamente no Brasil, né? Então, esse é um diferencial da Shure, porque somos a própria Shure no Brasil.
né? Então, qualquer problema, a gente tem acesso com o time de engenharia, a gente sabe para onde ir. Se eu não tenho certeza sobre um produto, eu tenho com quem tirar dúvida, porque somos a Shure, né? Fala português, né? Exato, falando português direto com o cliente. Então, a gente consegue ter mais essa transparência em relação às performances do produto, né? Então, esse é um lado positivo para o cliente final, ter esse acesso direto também com a marca. Tá? Sem dúvida. Então, mas jamais já aconteceu, já perder um projeto por preço e passa ali 2 anos, então, vamos refazer, né? Sendo que, assim, saiu o dobro de mais caro, né? Porque poderiam ter sido certeiros desde o início e investiram errado e depois voltaram para a Shure para investir certo, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente tenta evitar quando a gente se envolve com o cliente final, essa proteção também, não só de produto, mas um investimento mais assertivo, né? Claro. Isso é muito importante, porque quando você... diferente de comprar um microfone, né? E eu faço parte de uma banda que a gente brinca lá de final de semana, nada sério, nada oficial, e é aquilo, tem que usar microfone, você tem que usar o sistema de áudio. E você tem várias opções e os investimentos são, mas é aquilo que vai te direcionar para uma qualidade de melhor resultado. Né? Eu acho que o mercado como um todo também ele carece um pouco de desenvolvimento, de amadurecer, de profissionalizar, né? Por mais que hoje já haja aí alguns cursos e tal, e você tocou nesse assunto, né? No início da nossa conversa, você falou, olha, a Shure está aqui que é para ajudar, que é para apoiar, que é para fazer treinamento, que é para... Isso é fundamental. Porque eu acho que conforme o mercado vai amadurecendo, o próprio mercado vai começar a entender, pera um pouquinho, né? Por que isso custa isso e isso custa aquilo, né? Exato. E aí começar a perceber o que uma coisa entrega e o que outra coisa entrega. Para não incorrer nessa questão, olha, eu faço um investimento talvez hoje mais adequado à minha necessidade de caixa, né, ou de bolso, só que daqui um ano eu vou ter que reinvestir. E aí, ou seja, todo aquele investimento que eu fiz lá atrás, se eu fiz um investimento errado, eu vou ter que refazer tudo de novo, vou jogar aquilo no lixo literalmente, né? Então é fundamental. Agora, o mercado de áudio, né, assim como o de vídeo, mas eu acho que o de áudio tem algumas particularidades, tá sempre em algum desenvolvimento, né? Antigamente, lá na década de 70, 80, era basicamente o áudio analógico, né? Hoje a gente já caminhou para áudio digital, hoje a gente já tem conexão aí através de cabo de rede, né? Um protocolo Dante e etc. Você já citou aí o IA, que é uma coisa, né, que está vindo com muita força e tal, e isso vai forçar as empresas de uma maneira geral, a indústria de uma maneira geral, a começar a criar produtos mais interligados, né, com esse tipo de situação. Como é que a Shure vê isso, né? Como é que ela entende isso? Como é que é a parte de desenvolvimento da Shure? Você pode contar um pouquinho pra gente? Olha, é um mundo fascinante, né? A Shure, ela é pioneira em várias soluções, né? Então, o próprio microfone Array de teto, quando a gente colocou o antigo MX-A910, que já saiu de linha, era um microfone 100% Array, Dante, né? Então, bom, como posso dizer, quando ela lança um produto, não é da noite pro dia, né? A Shure, ela passa alguns anos em desenvolvimento, escutando o usuário final, vendo as tendências. Então, a gente lançou o MX-A910 final de 2016, começo de 2017, e ele saiu de linha recentemente para dar espaço para o MX-A920, né? Então, assim, é um produto que ele fica muito tempo em topo de tecnologia. O próprio Microflex Wireless era um microfone gooseneck sem fio, 100% Dante, digital, né? O RF digital, já sai Dante direto do transceptor, né? O do APT. Então, na época que ele veio para o Brasil, nem se falava em Dante ainda no Brasil direito. Era muito específico, o Dante estava começando a enraizar. Era algo muito assim, meu Deus, o que é isso? Não, isso daí não vai dar certo, não. E a Shure já estava com o produto ali Dante para o ambiente corporativo, né? Então, isso é bem bacana e ela traz isso, né? O próprio, podemos citar aqui o Unidyne 55, que foi um dos primeiros ícones da Shure. Sabe aquele microfone do Metallica, o
que o pessoal usa, do Elvis, é ele, né? É que o Metallica ele já tem a nova versão, mas o do Elvis era o Unidyne 55 ainda. E ele foi o primeiro microfone da época direcional. Imagina. Então, Há quantos anos isso, né? A Shure tem um time de engenharia assim, fantástico, que lança assim, tecnologia no mercado, que é pioneira em muitos assuntos, né, em muitas tendências. Né, a linha Nexadyne, que é para instrumentos musicais, com a tecnologia Revonic, que também é patenteada pela Shure. Então, a Shure lança aí algumas tendências no mercado, né? Então, é uma empresa que nasceu no áudio, que respira áudio e antenada com o que está por vir aí do futuro, né? Dos próximos anos. Então, a gente tem, assim, a Shure está fazendo 100 anos, fez 100 anos, na verdade, agora em abril. E a gente está, desde o final do ano passado a esse, lançando um produto atrás do outro em comemorações aos 100 anos. Vai vir bastante coisa na Infocom. Se alguém for na Infocom, nossa, será muito bom. Shure, porque tem muita coisa nova, né? Estamos entrando agora também na linha UC, lançamos recentemente na ISE em fevereiro o IntelliMix Room Kit, né? Que é uma parceria junto à Microsoft para aprimorar o Copilot. Né? Voltando à inteligência artificial, né? O que é uma inteligência artificial numa sala de reunião, por exemplo, sem uma qualidade de áudio? Claro. Né? Fazer ata de reunião, supor assuntos ali para discutir, né? Enfim, fazer sugestões, né? de pautas. O que seria disso sem um áudio de altíssima qualidade, né? Então, sem um processamento adequado desse áudio também. Pois é. E falando nisso, né, a gente vai até que falar sobre um momento da vida no planeta, né, na Terra, que foi bastante difícil, que foi a época da pandemia, né, de Covid, mas que, por um lado, né, foi terrível, infelizmente muitos pereceram e tal, mas criaram novas oportunidades e, sobretudo, para o áudio. Porque teve uma febre de comunicação virtual, né, onde se desenvolveu muito a videoconferência, a questão do trabalho a partir de casa, né, que o pessoal chama de home office, né, mas seria work from home, mas enfim, né, a questão só de semântica. E aí as pessoas começaram a perceber que, peraí, né, quando eu tenho um produto de qualidade, né, não só de vídeo, mas sobretudo do áudio. E o áudio ele cria um impacto muito grande. Nós citamos aqui, você falou sobre Rock in Rio, né? E grandes eventos como é o Rock in Rio, não só. Você pode ter uma imagem fantástica. Se o áudio estiver craquelando, se o áudio estiver ruim, se o áudio estiver com péssima qualidade, você mata o evento. Né? E isso acontece também na videoconferência, acontece também, né? E detalhe, né? Porque se falhar o áudio vai ser um problema global, porque Rock in Rio ele é globalmente transmitido, né? Pois é. É isso aí. Você imagina, tá lá no Japão assistindo o Rock in Rio, né? Ué, o que aconteceu? Ficou mudo. Eu não sou audiófilo, né? Eu não tenho assim essa percepção de áudio tão... Mas a gente já consegue perceber de uma forma muito clara quando você utiliza um equipamento como esse aqui, que a gente está utilizando de vocês, né? Da Shure, que tem uma qualidade de captação fantástica, né? Um retorno fantástico, e outros que a gente percebe que o negócio não é tão legal. Né, o canal já teve a oportunidade de gravar em outros locais, né, de outros programas que nós fizemos e tal, e a captação realmente não foi tão boa. Justamente, e isso nos preocupa, porque se a gente está falando sobre áudio e vídeo profissional, a gente tem que ter uma captação de boa qualidade e, sobretudo, o áudio. O áudio tem que ser o mais perfeito possível, porque é isso que você falou, né? Se chega do outro lado ruim, como é que fica? Né? Você falou da pandemia, né? A pandemia, eu acho que ela deu uma girada de chave. Muita gente, assim, né? Só voltando um pouquinho antes, quando era 100% automação e áudio e vídeo era algo complementar, eu achava que microfone era tudo igual. O que me interessava era a integração com a automação, o tipo de nível de controle que eu ia ter em cima daquele equipamento. Se a qualidade do áudio ia ser boa ou ruim, pouco me importava. Eu queria saber o controle que eu ia ter, porque o meu foco era a automação. Eu não fabrico sistema de som, né? Né?
E aí esse universo eu fui entender mais a fundo na Shure, né? Eu falei, epa, não é tudo igual não. Não é tudo igual e merece atenção, né? E hoje a gente já tem isso muito claro, e a pandemia, eu acho que ela deu a mesma girada de chave que eu tive quando eu entrei aqui, eu acho que a pandemia fez a mesma coisa em muita gente, né? Por quê? É uma reunião que não consegue ser concluída, ou fica sendo interrompida para pedir, para falar mais alto, porque não entendeu, cortou o áudio, mas eu estou escutando muito bem isso daqui, aquele ali eu não estou escutando bem, fala mais alto aí. Então, acho que o pessoal percebeu, né? Aí quando vai para o home office, né, o cachorro latindo, o aspirador passando do lado lá com a faxineira, e você está fazendo uma reunião no mesmo dia que a faxineira está lá. Então, tudo isso o pessoal entendeu a importância do áudio, porque o áudio ele impacta diretamente nos resultados, na performance dessa reunião. Se é uma reunião de time, ok, vamos remarcar, tal, hoje não está legal. Mas é uma defesa de um projeto. Pois né? é. Imagina um integrador defendendo um projeto audiovisual e esse áudio já não está legal ali na defesa. Peraí, né? Já perdeu o projeto, vamos para outro integrador que esse aqui... Na largada já queimou, já não né? está sabendo o que está fazendo. Pois né? Então, quando é defesa, assim, a gente fala principalmente as salas de board, né? Que lidam com números, né? E números grandiosos, enfim. Tem que ter isso muito perfeito, né? Tem que... Claro. Nessa reunião online, ele precisa garantir que a mensagem dele seja clara, porque a gente já tem um dificultador, que é a distância, né? Nada substitui uma reunião presencial. Sim. E aí, quando a gente tem um vídeo, um áudio de qualidade ruim, qual é a porcentagem disso dar certo? É baixíssima, né? Então, a gente precisa elevar bastante o nível do áudio, do vídeo, da tecnologia em si, para diminuir um pouco o impacto dessa distância, né? Então, a gente trabalha dessa forma, porque você conseguindo ter uma reunião fluida, onde todos se entendem, né? Que todos possam fazer pergunta, interagir, colaborar, né? Como se estivessem presencial, isso é o mundo perfeito que a gente espera para a videoconferência, né? No ensino, por exemplo, um áudio ruim, o aluno que senta mais perto do professor escuta bem, quem senta longe não escuta. Qual é o rendimento daqueles alunos? Vão ser totalmente diferente. Ah, sim. Né? Um vai sair melhor na prova, porque escutou o professor com mais clareza, teve que fazer menos esforços para entender. O outro que não teve a mesma recepção de áudio, que não escutou o professor, ele tem que se concentrar muito mais para entender o que está falando. O cérebro, uma palavra ou outra que ele não escuta, o cérebro ele tem que trabalhar nessas lacunas para compreender e formar o contexto. Tentar preencher. Né? Então, a memória dele é reduzida. Existem estudos, né, que falam isso. A memória desse aluno que está tendo essa dificuldade do áudio, a memória é reduzida, notas são mais baixas, ele sai da aula com dor de cabeça, porque ele teve que se esforçar muito mais daquele aluno que estava mais perto do professor, que escutou as coisas com clareza, né? Então, tudo isso são números, assim, bem impactantes, né? Bem impactantes. E aí, acho que na pandemia o pessoal acendeu um alerta aí e começaram a trabalhar Começou a entender que o áudio era importante, né? Mais, né? A gente viu uns projetos mais elaborados nesse sentido. Audio matters. Exato. E é engraçado, né, que eu trabalho numa empresa que tem relação com outros países do mundo, né? Então a gente tem reunião lá com multilínguas, né? Então de repente alguém falando em português, alguém falando em inglês, e de repente aquele que está falando inglês não é a língua nativa dele, e às vezes o nível de inglês que você tem também não é um inglês, sabe, top, né? Aquele inglês assim extremamente fluente. Então a qualidade do áudio ajuda inclusive nisso, porque se você não ouvir bem, que é aquilo que você estava falando, né? Se a informação não chegar muito clara, você imagina como é que o cérebro vai ter que trabalhar 3 vezes mais, né? Ouvindo uma palavra numa língua estranha para depois chegar até... Né? Então tem todos esses aspectos aí que foram positivos, né? Exato, e não é só a língua em si, né? O sotaque da pessoa. Também. As regiões que ela está, né? Também. Você fez eu lembrar de um projeto educacional de uma escola internacional e que eles relataram exatamente isso. Estamos escolhendo o Shure
porque nós somos um colégio internacional. Hoje, os nossos alunos brasileiros, eu posso, por exemplo, passar uma dinâmica de grupo, onde eu envolva um grupo de alunos brasileiros com um grupo da China, com um grupo dos Estados Unidos, e eles vão ter que se falar. Então, eles montaram salas, assim como essa, né, de reunião, né, nessa estrutura mais ou menos de 3, 4 pessoas, com estrutura de videoconferência para eles fazerem atividade em grupos com alunos de outros países. E aí a escolha foi Schur justamente por causa disso, porque eu já tenho a dificuldade da língua. Se o áudio chegar ruim, como é que vai ser? Como é que eu me viro, né? Como é que vai ser? Agora, a gente mudar só um pouquinho de assunto. A Schur começou há 100 anos, né? E, claro, fabricando microfones, acaba indo assim, se relacionar com artistas, não tem jeito, né? Você comentou aí de Elvis Presley e de outros, né? E como é que é essa relação com os artistas tupiniquins aqui no Brasil, né? Como é que é essa relação com eles? Porque a qualidade de áudio para esse público é fundamental. Né, aquela história, o que ele está cantando tem que chegar claro no ouvido de quem está ouvindo e tal. E como é que é essa relação? Eles procuram muito vocês? Bom, fatalmente deve ter algum mercado aí, alguém que já atenda a eles e tal, mas conta um pouquinho pra gente aí como é que é essa relação com esse público profissional. A relação acaba sendo mais com os técnicos, né, desses artistas e também com as locadoras, né, que fazem grandes eventos. Os artistas, obviamente, eles têm lá o conjunto de produtos deles, Schur, né? Mas dependendo de se eles viajam ou não, aí acaba sendo mais atendidos pelas locadoras, né? E a gente tem, sim, uma relação próxima com os técnicos também, para mantê-los atualizados, para eles levarem informação ao artista. Lançamos agora o ADPSM, né, que é a linha de in-ear do Accent Digital, né, porque a gente já tinha a linha Accent Digital para transmissores, né, bastão, bodypack, assim, e a gente lançou agora o in-ear, né, que é o PSM da linha Accent Digital. E é impressionante, assim, ver o carinho que eles têm pela marca. Era isso que faltava na minha vida, é isso que eu quero. Não, já falei com meu artista já quer colocar pedido, né? A gente já tem uma fila de espera, né, do ADPSM. Que bom, hein? Então, assim, a gente vê que Schur é realmente querida e pedida, né, nesse mundo aí, porque a gente nasceu disso, né? Então, por isso... É uma marca muito consolidada dentro desse público. Imaginamos que fosse isso mesmo aqui também, né? Mas nada melhor do que ouvir, né, do especialista da própria fábrica, né? Que bom, espero que continue assim e cresça cada vez mais. Bom, para encerrar, Fernanda, como você vê o futuro da Schur no Brasil? Como é que... O que você imagina daqui a alguns anos aí? Porque assim a gente passa por algumas situações um pouco mais complexas do que outros países do mundo, questões políticas, enfim, né? Aquelas coisas de Brasil. Mas como é que você vê o futuro da Schur aqui no Brasil? Bom, quando eu paro para pensar assim no roadmap da Schur, que tudo que está em um roadmap é segredo. Sim, claro. Né? Mas quando a gente tem as reuniões aí de roadmap que nos é apresentadas, né, a gente vê que a Schur está investindo muito, né, em novas tecnologias, em novos produtos. Tem produto que já está no mercado e que vai crescer, né, em questão de recursos em firmware, em questão de recursos de hardware, novos componentes. Então a gente vê que o caminho que a Schur está trilhando é um caminho muito próspero, né, de lançamento de novas tendências. Estamos entrando agora também na linha UC. Então a gente vê que o que a gente vai ter para explorar de mercado é muito grandioso, né? E sem esquecer a nossa raiz, né? Sem esquecer muita coisa acontecendo também no mundo de pro, né? Dos artistas que a gente acabou de falar, locadoras, broadcast, muita coisa acontecendo, né? Sem esquecer a nossa raiz e aprimorando, né, a nossa raiz e lançando aí novos produtos, novas tendências aí em outros mercados também. Acompanhe a gente na rede social, LinkedIn tem muita informação, lá a gente lança muita coisa de evento, treinamento, né? No próprio site também, tudo que é lançamento eles colocam lá. Assim que lançou, no mesmo dia já está disponível no site, tá? E podem contar com a gente também,
sempre que precisar. Que bom. Bom, Fernanda, foi um prazer imenso falar contigo e você ter compartilhado, muito gentil de ter compartilhado todo o seu conhecimento, né, toda a sua experiência com o Shure, isso é muito rico. Sobretudo, o objetivo desse canal é sim levar informações para o mercado, né, porque o mercado carece de informação, então a gente está tentando ajudar de alguma maneira e contar com profissionais como você, para nós é um prazer. Você gostaria de deixar algum recado, deixar algum contato? Fique à vontade. Bom, o meu contato é geretof@shure.com. Fiquem à vontade de entrar em contato. É um prazer, né, novamente estar aqui com a AVP News. Eu acho que realmente o mercado ele é muito carente de informação. Falta aí, a gente estava brincando esses dias, eu estava com um cliente ontem e tem um gringo, né, um engenheiro de áudio. Aqui no Brasil, para ser engenheiro de áudio, tem que fazer 10 mil certificações e ainda não sai com o título de engenheiro, porque a gente não tem isso aqui no Brasil, a gente não tem uma faculdade de engenharia de áudio, né? A gente tem os cursos, né? Então, isso é muito carente, né? E sendo que nos outros países tem, né? A gente com o carinha lá, com a certificação de engenheiro de áudio, e falta, né? Falta isso pra gente aqui. Então, é um mercado muito carente. Espero que isso mude. E aí a gente conta com parceiros como você, né? Que traz a informação, que traz conteúdo relevante para ajudar a galera cada dia mais. Muito obrigado mais uma vez. Muito bem-vinda ao AVP News. Conte com a gente, né? Para o que for possível. Aí, quando quiser lançar algum produto, quando quiser falar alguma coisa sobre tecnologia, estaremos à disposição, as portas estão abertas. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Bom, você que esteve conosco até este momento, muito obrigado por compartilhar com esse momento, por assistir. Não esqueça de ativar o sininho, compartilhar e nos seguir nas redes sociais e até uma próxima oportunidade. Até lá!